Moçambique faz parte dos 10 países mais pobres de África. Com uma baixa economia e extremo custo de vida, Moçambique possui como um dos inimigos a fome. As estatísticas revelam que 3 de cada 5 moçambicanos dizem estarem ou terem passado a fome alguma vez na vida. Desde o ano de 1962, sonhamos com um Moçambique próspero e o seu maravilhoso povo livre de pobreza. Foi nesse contexto que assumimos que a dominação estrangeira é um obstáculo a vencer para nos relançarmos na nossa rota de desenvolvimento. Unidos e determinados, conseguimos vencer este obstáculo e outros que tentaram obstruir a nossa marcha. Hoje, a corrupção associada ao burocratismo, ao espírito deixa-andar e ao crime constitui um dos grandes desafios à concretização do desejo coletivo dos moçambicanos de partir em busca da felicidade e ao seu último destino presentemente desfocado pela pobreza. De certa forma, a corrupção tenta frustrar o esforço coletivo e individual dos cidadãos de fazerem a sua implementação da nossa agenda de luta contra a pobreza e debilita a capacidade de investigação do Estado na construção desse futuro melhor que todos nós ansiamos. E devemos nos lembrar que quando nós falamos de pobreza em Moçambique, não estamos nos referindo àquela pobreza de ter uma casa velha ou de chapas, de ter um carro velho ou estragado, muito menos a de comer arroz com ovo. Mas estamos nos referindo àquela pobreza de não ter nenhum básico para sobreviver. Falo de comida diária, uma casa para morar, educação e unidades sanitárias. Isto é que é pobreza aqui em Moçambique. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Gustavo Moçambique. Quem não me conhece, eu sou Gustavo Vicente. Como vocês viram na introdução, neste vídeo aqui eu quero falar sobre como é que os moçambicanos sobrevivem à fome aqui em Moçambique. Mas antes que eu fale sobre este assunto, vamos fazer um acordo aqui. Aquele acordo que sempre fazemos nos outros vídeos. Eu apresento para você algumas curiosidades sobre Moçambique, alguns assuntos interessantes, para você. Esta é a minha parte no acordo. E você, a sua parte é só apenas se inscrever no canal, deixar o like e comentar alguma coisa a respeito desse vídeo. Acordo feito, vamos para o vídeo. Bem no finalzinho deste vídeo, eu quero partilhar com você uma experiência que vai te chocar. Então, para você não perder essa experiência que vou partilhar aqui, assista o vídeo até no finalzinho. Na verdade, nós sabemos muito bem que não existem muitos segredos para sobreviver à fome em qualquer país, senão o trabalho. Mas como nós sabemos, Moçambique é um dos países menos desenvolvidos comparando com outros países africanos, ao ponto de que até o trabalho pode não ser suficiente para suprir algumas necessidades que os moçambicanos têm. Então, aqui eu vou partilhar consigo algumas estratégias ou algumas formas de combater a fome aqui em Moçambique. A primeira é a prática de agricultura. Como nós sabemos, Moçambique é um país agrícola, ou seja, é um país em que a base da sua economia é a agricultura. Sendo assim, todos os moçambicanos são recomendados, são aconselhados a praticarem agricultura. Sendo a nossa terra muito fértil, ela permite com que haja uma produção necessária para podermos sobreviver. Se você for chegar nas zonas rurais aqui em Moçambique, você vai perceber que todas as famílias possuem um campo onde praticam agricultura. Porque para elas, a agricultura é a única forma para sobreviver à fome. Porque se eles não praticam agricultura, consequentemente, eles não conseguirão obter o alimento. Porque as pessoas que vivem nas zonas rurais aqui em Moçambique, elas não têm outra fonte de renda senão agricultura. Elas não têm outra fonte de alimentos senão agricultura. Sendo assim, cada família é obrigada a praticar a agricultura para poder sobreviver à fome. Mas essas pessoas têm tido grandes desafios na prática da sua agricultura, visto que esses agricultores apenas praticam agricultura tradicional. Isto é, agricultura que não aplica nenhuma técnica científica. Não são usadas algumas técnicas especializadas, como o uso de equipamentos especializados como charrua, tratores e alguns produtos químicos para o combate das pragas, fazendo com que esses agricultores obtenham maiores campos e menor produção, o que constitui um grande desafio para eles, fazendo com que essas pessoas abandonem a prática da agricultura para a prática do comércio, que já é a segunda forma de sobreviver à fome aqui em Moçambique. O comércio. A maior parte das pessoas que estão nas zonas urbanizadas aqui em Moçambique praticam o comércio mais que a agricultura.
E o comércio, na verdade, tem sido um grande refúgio ultimamente para muitos moçambicanos. Se você for chegar numa cidade ou numa zona urbanizada aqui em Moçambique, você vai perceber que cada dia estão chegando novas pessoas vindo do campo para fazer algum tipo de negócio, para conseguir ter dinheiro e comprarem aquilo que não conseguem produzir no campo. Mesmo assim, a agricultura continua sendo a principal fonte de renda para muitos moçambicanos, visto que o comércio exercido por esses moçambicanos está muito ligado à agricultura. Porque se você for chegar no mercado moçambicano, você vai perceber que a maior parte dos produtos que ali são vendidos provém da agricultura, havendo assim uma ligação muito grande entre o comércio moçambicano e a agricultura aqui em Moçambique. Outra forma já mais avançada de sobreviver à fome e à pobreza aqui em Moçambique são os serviços. Nos serviços estou falando exatamente das pessoas que já estão no aparelho do Estado, que estão exercendo alguns cargos no aparelho do Estado ou em alguma empresa privada aqui em Moçambique. Mas para que as pessoas consigam inserir no aparelho do Estado ou numa empresa pública ou privada, tem sido muito difícil, visto que o primeiro desafio é escola. E se você for chegar aqui em Moçambique, você vai perceber que a maior parte dos moçambicanos não tem nenhuma formação, fazendo com que eles não consigam exercer nenhum serviço. Mas enquanto o povo moçambicano luta todos os dias para conseguir sobreviver à fome e outras dificuldades, há alguns ditadores que se aproveitam dessa situação. Isto é, alguns que usam a desgraça dos moçambicanos para pedir esmolas em outros países. Quando esses países doam certos produtos ou dinheiro, não chega para o povo moçambicano. Esse dinheiro vai diretamente para os seus bolsos, fazendo com que a desgraça dos moçambicanos seja um instrumento de enriquecimento de alguns aqui em Moçambique. Seguinte, eu não quero falar muito, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que em Moçambique houve um tempo em que as pessoas passaram muito a fome. Em Moçambique, o ano 2000 foi marcado por uma grande fome. As pessoas não conseguiam produzir nada no campo, porque não chovia. E o que aconteceu? As pessoas morriam todos os dias. As pessoas adultas que faziam, quando o dia começava, se espalhavam para diferentes locais à busca de algumas verduras. Quando voltavam, coziam aquelas verduras e tinha-se adotado o sistema de que os mais velhos, visto que são eles que andavam à procura da comida, eles tinham que comer muito mais em relação às crianças que não conseguiam exercer nenhuma atividade. Se desse muita comida às crianças, consequentemente os mais velhos irão morrer de fome e não conseguirão sair à procura de comida para as suas famílias. Esse ano de 2000 marcou muito para o povo moçambicano. Muitos morreram, muitos sofreram muito por causa de fome, muitos perderam seus familiares por causa de fome, mas enquanto alguns choravam, enquanto alguns morriam, havia algum número reduzido de moçambicanos que conseguiam ter a comida de sobra. Então, amigos, vou terminar por aqui meu raciocínio. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que você avalia essa situação aí no seu país? Como é que vocês conseguem sobreviver à fome? Então, muito obrigado você que acompanhou até aqui. Deixa aí seus comentários em relação a este assunto. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa receber mais informações relacionadas com Moçambique. Amigos, eu vou ficando por aqui. Assista outros vídeos na descrição ou na tela final. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!